Você já sentiu algumas vontades estranhas? E se eu quebrar esse copo do nada? E se eu gritar no meio de todo mundo? E se eu pular do carro com ele andando? Ou então, virar ele pra um precipício? E se eu bater no meu chefe? Olha que bebê bonitinho. E se eu chutar ele? Bom, se você já teve isso, eu fico feliz em te dizer que você não é maluco, ou pelo menos acho que não. Isso são pensamentos intrusivos, e todo mundo tem e é bem mais comum do que você imagina. Oi, meu nome é Kira e hoje nós vamos tentar entender como que isso aqui funciona. Existe uma coisa chamada ambiguidade, e ambiguidade é uma coisa que pode ter dois sentidos diferentes. Ou seja, pode ter um duplo sentido, é algo que não é completamente certo, sabe? É uma coisa meio dupla, meio confusa, que pode ser interpretada de vários jeitos diferentes. E a gente não se dá bem com ambiguidade, principalmente quando é sobre alguma coisa que a gente sente. Pode ser pelos nossos sentimentos ou pelas nossas intenções. E é pior ainda quando se trata de perigo, quando tem uma ameaça que a gente não consegue perceber ela logo de primeira. E isso pode nos fazer pensar e sentir algumas coisinhas meio estranhas. E isso confunde o nosso cérebro porque ele gosta de respostas mais claras, mais objetivas, ou sim ou não, ou o que é certo e o que é errado. Não existe muito um meio termo entre isso. Mas aí entra a ambiguidade e bagunça isso tudo e fica criando sempre um e se, e nunca resolve nada. É tipo você chegar na beirada de um lugar alto e pensar, o que aconteceria se eu pulasse daqui? Bom, você já sabe a resposta, mas mesmo assim ainda você sente aquela vontade. Ou então alguém do seu lado num lugar alto e você pensa, nossa, eu poderia empurrar aquela pessoa e não tem nada me impedindo de fazer isso. Bom, você realmente poderia fazer aquilo e você realmente quer fazer aquilo. Ou na verdade não. É na verdade isso. Mais especificamente, a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é quando o nosso cérebro entra numa crise porque as nossas ações não batem exatamente com os nossos pensamentos. É tipo uma pessoa fumante. Ela já fuma sabendo que aquilo faz mal pra ela, mas mesmo assim ela continua. E depois ainda fica com a consciência pesada pensando, por que eu tô fazendo isso? É tipo quando você mente pra alguém que você gosta e depois fica se culpando por isso porque você sabe que mentir é errado e o certo seria ser honesto, mas mesmo assim você não fez. Essa sensação de que tem alguma coisa errada, o que é a dissonância cognitiva. E o nosso cérebro simplesmente odeia isso e fica o tempo todo tentando se justificar e arrumar um jeito de resolver isso que aconteceu. Ou seja, dissonância cognitiva é o nosso cérebro entrando em crise, entrando em pânico porque as nossas ações, ou seja, as coisas que a gente fez, não tá batendo com o que a gente tem na nossa cabeça, no que a gente acredita. Quando nós estamos perto de alguma coisa perigosa que aciona o nosso instinto de sobrevivência, acontece uma série de coisas no nosso cérebro que vão tentar nos fazer afastar daquilo. Mas nem sempre o nosso equilíbrio, o nosso sistema motor vai fazer você se afastar daquilo, porque eles não estão percebendo nenhuma ameaça real. Imagina você chegar na beirada de um lugar alto. Nada vai te empurrar, você não vai pular do nada, não tem como você só cair do nada e se desequilibrar com você mesmo. Então eles não veem nenhum motivo pra fazer você se afastar daquilo. Mas o seu instinto de sobrevivência diz que aquilo ali é perigoso e que você vai cair. Então, essa ambiguidade dos pensamentos, ou seja, essa diferença de uma coisa e outra, que causa essa doideira no nosso pensamento, essa loucura de pensamentos e desejos estranhos. E daí que surge o pensamento: e se eu pular daqui? Na verdade, o seu cérebro está identificando o perigo e transformando numa possibilidade de você fazer, para que assim você perceba que você tem que se afastar daquilo. Mas isso não funciona muito bem porque o pensamento que vem é justamente para você pular. Ou seja, é uma doideira, só o nosso cérebro tentando fazer a gente se afastar e bugando com isso. Mas mesmo assim esse bug é muito legal porque mostra como a linha entre o que eu quero e o que eu posso é muito mais fina do que a gente pensa. E mostra pra gente como existem outros pensamentos que não é só a vontade e o medo, e sim a possibilidade. E o nosso cérebro detesta isso e mesmo assim continua desse jeito. É tipo quando você tá cortando alguma coisa com uma faca e pensa, será que se eu enfiar isso na perna vai doer? É óbvio que vai doer, mas é o nosso cérebro bugando, tentando te dizer pra você não fazer isso, e ao mesmo tempo dizendo pra você fazer isso. Ou então é tipo você dirigindo e vem um caminhão na outra mão e você pensa, e se eu virar o volante? Bom, você já sabe o que vai acontecer, mas isso é o seu cérebro te dizendo pra você não
não fazer aqui, ó. Esses pensamentos são chamados de impulsos intrusivos. E não significa que você é uma pessoa ruim. Ele só significa que seu cérebro tá explorando os limites dele, vendo o que é possível, o que não é possível, e o que você pode e o que você não pode fazer. E talvez o mais estranho disso tudo é perceber que esses pensamentos estranhos, esses pensamentos desconfortáveis, são exatamente o que nos mantém seguros. O que seria preocupante mesmo seria se você nunca pensasse essas coisas. Tá, mas e por que seria realmente preocupante se você não pensasse nisso? Bom, esses pensamentos estranhos que a gente tem são sinais de consciência, ou seja, eles mostram que você tem noção do que você tá fazendo. Ou seja, você tem noção do que é certo, o que é errado, o que você deve e o que você não deve fazer. Eles mostram que você tá atento ao que você pode e o que você não pode fazer. Uma pessoa que não tem esses conflitos pode ser uma pessoa que não tem esses filtros que nos barram de passar de certos limites. Pensar, e se? Não é exatamente o problema. O problema seria não pensar. O problema seria agir sem mesmo questionar. Por isso que a ambiguidade é tão estranha, porque ela mostra a nossa liberdade, ela mostra o que a gente poderia fazer, mas mesmo assim nos diz pra não fazer. Bom, e meu cabelo tá bagunçado o vídeo todo, eu sei disso, e eu não quero pentear, eu não vou pentear porque o cabelo é meu e eu faço o que eu quiser. Foi mal, pensamentos intrusivos. E essa escolha feita no silêncio todos os dias é o que nos mantém seguros, porque ter consciência do perigo, das coisas ruins que podem acontecer, e mesmo assim escolher não fazer elas, isso sim que nos torna humanos. É isso que diferencia um impulso de uma ação. No fim das contas, esse desconforto todo significa que nosso sistema tá funcionando e tá tudo bem. Não precisa se preocupar com isso. É tipo um alarme para dizer que tá tudo funcionando certo. É chato, é barulhento, mas é preciso. Então, da próxima vez que você tiver um pensamento desse, é só você lembrar que você não é o pensamento. Você é quem decide o que vai fazer com ele. E só de já se questionar sobre o que fazer com ele, você já se respondeu. E você? Agora eu quero saber, você já teve esses pensamentos estranhos? Por favor, me conta aí nos comentários como foi. E se você gostou desse vídeo, seria muito bom se você deixasse seu gostei, porque me ajuda bastante. E, é claro, ver alguns outros vídeos do canal se você tiver um tempinho. E como sempre, muito obrigado por assistir. Olha minha camisa, olha. Dá pra ver minha camisa? Ó, 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 ó que camisa bonita, olha, olha. Muito bonita, preciso pentear o cabelo.